Vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor, pelo servo do Senhor, pastor Francisco Guedes. Glória a Deus, que estava na agenda para hoje, na agenda de Deus, aleluia. Com ele a oportunidade de ministrar, para nós uma alegria, satisfação, ter esse homem de Deus aqui conosco. Glória a Jesus. Nas suas ocupações, muitas ocupações, Deus, aleluia, reservou para nós este dia. Glória a Deus. Tem adorador aí? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A igreja de Picuí gosta de dar glória a Jesus? Levante a sua mão por um instante e diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Delabante o reburgue, mitergue, mente o hergue, abácia. Jailson cantou: quem é este que era sem pecado e não nos condenou? Moisés, preocupado, disse: eu vou dizer o que a Faraó quando chegar lá. Ele diz a ele que o eu sou te enviou. Agora olha para esse crente bem bonito que está do teu lado, que é culto de comunhão, que é culto de Santa Ceia. Diz assim para ele: você é mais que especial. Diga assim: o teu pai, que também é o teu amigo, é o eu sou. Dito isto, nós entendemos que o eu sou é o Todo-Poderoso. É o que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. É o que vai aonde você não pode ir. É o que muda o que você não pode mudar. É o que desfaz as obras do adversário, porque Ele é todo-poderoso. É o Senhor que não despreza, é o Senhor que cuida. É o dono da igreja de Picuí, está conosco nesta noite. Por isso nós estamos alegres. Eu quero saudar a amada igreja na paz do Senhor. Louvamos a Deus pela beleza da sua santidade, pela oportunidade tão rica de estar com vocês. Confesso que era para a gente ter vindo bem antes, né, meninos? E vindo essa festa, eu tenho um negócio comigo, eu gosto de chegar, pastor Raimundo, no culto, nos hino da harpa. E eu apertei o pé para chegar, que a gente saiu um pouco atrasado e deu certo. O culto tem um sabor gostoso, né? Quando a gente começa a cantar o hino da harpa. E vir em igreja de interior é que é bom, irmão. Embora aqui é uma metrópole, né? Porque Picuí é uma metrópole, uma cidade bonita. Mas a gente sente saudade de um culto bom como esse. De sentir os crentes que saíram de casa realmente com vontade de dar glória, aleluia, e cercar a mesa do Senhor com alegria. Como isso é especial e prazeroso. Nós estamos com esse débito há um bom tempo. Peço perdão ao nosso pastor José Raimundo, que tem feito contato conosco, eu acho que desde janeiro, e a gente tem uma vida um pouco corrida de fato. Essa semana ele falando comigo, e eu disse: tenha calma que eu vou lhe responder. E eu entrava numa reunião, saía noutra, e acabava que a gente esquecia. Mas vocês têm um pastor tão adorável, que quando a gente escuta o áudio dele, irmãos, chega, a gente fica sem ação. Eu digo: Jesus, o Senhor vai mexer aí, que eu ia viajar esse final de semana, estavam programando a trabalho uma viagem. Eu digo: Jesus, escuta o áudio do pastor José Raimundo, eu não posso dizer não a ele. Então, mexa aí o negócio, para esse povo me deixar aqui. E me deixaram, e eu estou aqui. E ô coisa boa é estar aqui, viu? Então, que Deus abençoe a vida do pastor José Raimundo, todos os obreiros que estão na nossa retaguarda, o pai do Áquila. Eu disse a ele que Áquila é o nosso amor, né? É um filho adotado por nós, nós temos um carinho por aquele menino muito grande. Quando a gente estava vindo para cá, ele estava lá em Lagoa Seca, dando lugar, junto com os jovens, fazendo uma belíssima festa para a glória de Deus. Louvar a Deus também pela vida dos nossos companheiros, evangelista Vitor, segundo coordenador geral da UJAD. Que mocidade linda, viu, Vitor? Deus abençoe
a vida dessa juventude aqui em Picuí e das irmãs também. Aí eu vou aproveitar, antes de falar de Jailson, dizer a vocês que toda última quinta a gente tem um culto da restauração lá em Campina Grande. É 12 horas de culto. A gente chega lá, está sendo agora 13, porque a gente está chegando às 8, está indo até 9h30, 10 horas, e Deus tem feito coisa grande. E eu acho que eu vou combinar com o pastor José Raimundo, qualquer mês, a gente mandar uns 2 ônibus e vocês ir tudo para lá, viu? Que coisa bonita, não foi não? Deus abençoe esse coral de mulheres e de jovens, foi lindo demais ouvir vocês. Louvar a Deus pela vida do Jailson, cantor, também estava com débito aqui, eu disse, vamos aproveitar, paga os 2 hoje. E aí ele está aqui conosco. Mas queridos, o tempo voa e é Santa Ceia, o tempo é curto. Vamos ler um texto da palavra de Deus com grande alegria. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, por gentileza. 1 Coríntios. Vamos dar uma observada no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 18 em diante, que nos diz o seguinte: mas agora Deus colocou cada um do membro no corpo, conforme lhe agradou. Diga assim, conforme lhe agradou. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles estão em muitos membros, mas um só, diga, um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais. E os membros do corpo, que pensamos ser os mais honrosos, a este concede abundante honra, e as suas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais honra à parte que faltava. Essa é a leitura atualizada, talvez você não tenha acompanhado dentro da sua Bíblia, conforme eu acabei de ler. Meus queridos irmãos, esse texto é um texto muito rico, e nós estamos em um culto de Santa Ceia, onde eu quero brevemente trazer para vocês 4 verdades, dentre tantas outras que Paulo nos ensina, quando nós lemos o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e recitamos todos os meses aquele mesmo texto, que com certeza os crentes são inteligentes e têm em sua mente muitas das vezes esse texto já todo decorado. É um texto que a gente sempre vai fazer referência. Mas eu comecei lendo para vocês um pouco do capítulo 12, e dessas palavras escritas por esse grande professor que muito nos ensinou, que foi Paulo. Paulo preocupado com Coríntio, porque era uma igreja que estava caminhando para a divisão, era rico humilhando quem era pobre, pobre sofrendo na mão de rico, e não parecia diferente dos dias atuais. Mas Paulo vai ensinar aquele povo e vai dizer que é bom todo mundo descer do cavalo, porque no reino de Deus não tem grande. Aqui o grande é Ele, o comandante é Ele. Nós somos todos iguais. É como se Deus olhássemos para nós nesta noite e víssemos todos pequeninos. E bom é entendermos isso. É gostoso isso, né, irmãos? E lendo aquele texto que nós acabamos de ler, para a gente seguir aqui, avançando um pouco mais, um dos versículos que nós lemos diz assim: a menor parte, a mais insignificante, fez Deus tornar ela uma das mais relevantes dentro do corpo. Antes de eu me empreender ao que eu quero me reportar a vocês, todas as vezes que eu estou no culto de Santa Ceia, e esse texto me vem à mente, eu me lembro muito bem, eu sou diretor de hospital, ao longo já de um bom tempo aí que eu trabalho na saúde, há 20 anos, e em um dos hospitais que eu estava diretor uma época, um dia, por volta das 8 horas,
chegou um homem bem grandão. E quando chega alguém muito grande, você imagina alguém forte, com saúde, né? Essa pessoa nunca adoece, nunca passa por dificuldade de saúde. E aquele homem chegou no SAMU, ele tremia tanto naquela maca que despertou a atenção. E eu estava passando rapidamente no corredor para resolver alguma coisa. O médico estava na urgência, mas aquilo me chamou a atenção ao ponto que depois de um tempo eu voltei para conversar com a médica que estava no plantão. Porque nós vivemos numa comunidade ou em um estado onde a gente não tem o hábito de ver gente assim como o Vitor, gigantão. Então quando a gente vê alguém muito grande, a gente automaticamente já desperta a atenção pela altura dessa pessoa. O pastor que chegou também, além de ser bem grandão, com um lindo cabelo branco, que um dia o meu vai ficar assim, eu acho lindo, né? Chama a atenção logo quando ele vai passando no corredor. E aí eu voltei e disse: ô doutora, me diga uma coisa. Aquele homem chegou, que a senhora atendeu, ela disse: que homem, Francisco? Eu disse: um bem grandão. Eu não tinha parado para perguntar sobre o nome dele. Mas eu fiquei intrigado, porque eu não vi aquele homem com sangramento. Oi? Eu não vi aquele homem com sangramento. Eu não vi aquele homem com nada na sua cabeça, nenhuma faixa. Aquele acidente não foi. Mas ele tremia tanto naquela maca. Eu queria entender o que é que aquele homem tinha. Ela disse: você não sabe, Francisco. Ele chamava querido Francisco. Eu disse: diga, doutora. Ela disse: aquilo foi uma furada de prego no dedo mindinho do pé. Eu disse: como assim, doutora? Ela disse: uma furada de prego. O prego estava enferrujado no dedo mindinho do pé. Ele era ou é diabético. Infeccionou, que ele achava que não era nada demais, ao ponto que ele estava com todas as suas taxas alteradas. E se não tivesse vindo logo para o hospital, talvez aquele homem de uma furada de prego no dedo mindinho teria morrido. Mas, irmão, na mesma hora o céu falou comigo. E eu disse: mas doutora, eu estou ouvindo Jesus falar comigo agora. Ela disse: como assim? Eu disse: assim somos nós, todos pequeninos, doutora. A senhora estudou tanto, né? Está aí, é tão respeitada, todo mundo lhe respeita. Mas olha o que aconteceu com aquele homem. Ia morrer por causa de uma furada de prego no menor membro do seu corpo. Tem tanta gente, doutora, principalmente médico, se sentindo dono do mundo. Acha que o carro dele, a casa dele, o dinheiro que ele tem, compra tudo, compra todos, resolve tudo, resolve o que ele quer. Mas deixa eu lhe dizer, nada disso resolve, doutor. Agora, o Jesus que nós servimos, ele é tremendo. Porque a Bíblia diz que ele conhecia a gente antes do nosso DNA ser formado. Glória a Deus. Ele te conhece como ninguém. Ele sabe o que tu precisa. Ele sabe o que a tua casa precisa. Mas para ele se manifestar nesta casa, e é por isso que eu vejo que ele está aqui, eu observo uma sincronia, desde quem nos recebeu até quem não está aqui em cima. Sabe por quê? Ele só habita onde há isso, onde há unidade, onde há união, onde ele pode passear. Aí, para você seguir pregando comigo, eu vou agora entrar na palavra. Por favor, só se você se sentir bem, segura na mão de quem está do teu lado. Diga a essa pessoa: como é bom poder ter comunhão para segurar em suas mãos. Levante o Érico, estormente o ramiante flácia. Porque não tem como falar de Santa Ceia, de cercar esta mesa aqui, se nós não estivermos assim. Quando a gente lê o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, até o versículo 32 ou 39, nós vamos mergulhando dentro de um texto que fala de uma história ou de uma instrução de Paulo àquele povo, que a gente mastiga isso todos os meses. Mas correndo aqui, a gente vê no versículo 23 que diz assim: o próprio Jesus
usando a boca de Paulo nesses escritos, vai dizer: fazei isto em memória de... Que era Jesus, quando estava dando a ceia, que fazia essa, ou passava essa expressão: fazei isto em memória de... Aí eu entendo que quando isso está escrito dentro desse texto, é Jesus dizendo: eu conheço a geração de Coríntio, mas eu conheço também a geração que vai estar em Picuí lá no ano de 2026. É uma geração que tem a memória curta, esquece rápido das coisas, né? Nós somos tendenciosos a, quando estamos na luta, mergulharmos na oração, mergulharmos na busca, mergulharmos insistindo para recebermos de Deus. Quando recebemos, mergulhamos no agradecimento, fazemos um culto de ação de graça, louvamos ao Senhor e aquela festa. Mas brevemente nós somos movimentados por sistema, e quando nós estivermos nesta terra, nós viveremos adversidade, dificuldades, lutas. Às vezes passamos uma temporada bem, depois o vento se levanta, mas uma coisa é boa, e nós precisamos entender que uma das promessas mais lindas que Ele nos deixou, é que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então, se eu estou na luta, mas Ele não disse que está comigo, então eu preciso descansar e entender que Ele está no controle. Mas aí, quando a gente entra numa segunda adversidade, ou no segundo teste, vamos assim se chamar, a gente esquece que passamos em outro teste. E esquecemos inclusive qual foi a senha para passar no outro teste. E a senha sempre vai ser a mesma. A senha sempre vai ser, diga comigo, oração. Diga: em todas as diversidades que eu estiver enfrentando, eu não posso esquecer que na oração eu vencerei todas. Glória a Deus. Falar de Santa Ceia é voltar a nossa memória para alguém que um dia, mesmo sem pecado, mesmo sem culpa, mesmo sem merecer, desceu a este mundo para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Participar da Santa Ceia é lembrar do maior sacrifício que essa história teve, que foi o quê? Um Cristo que foi para uma cruz, e quando estava lá em cima, sem pecado, sem culpa, ainda abriu a sua boca para dizer: oh meu Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o quê? Se Ele não tivesse nos perdoado, será que a gente estava aqui? Glória, glória. Mas Ele nos perdoou lá na cruz, e continua perdoando até hoje, sim ou não? Aí Jó, em um dos seus escritos, diz assim: esse Deus que perdoou, que subiu na cruz, que derramou o seu sangue, Ele é tão grande. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Mas tem um segredo: grande como Ele é, não despreza ninguém. Você só está aqui porque Deus não te despreza. Eu só estou aqui porque Ele não me despreza. Nós só estamos aqui porque Ele não nos despreza. E Ele vai instruir, dentro dos contextos de Paulo, que só existe um cabeça, que é o Senhor. Como cabeça da igreja, quando Ele faz a ilustração do corpo, dividindo o corpo, Ele está dizendo: mão é importante, pé é importante, olho é importante, orelha é importante. Se você perguntar, irmãos, alguém que não tem um dos seus membros, mão, pé ou um dedo, pergunta àquela pessoa qual é a sensação. Ela vai dizer: a sensação é que ela estivesse, que aquele membro estivesse em mim. Eu nunca deixei de sentir esse membro, mesmo sem estar lá.
Então, se a ceia me leva a olhar para Cristo, que me perdoou e que nos permite estar aqui hoje, a ceia nos ensina que quem recebe perdão tem que estar pronto também para... Mas tem um povo por aí que diz assim: eu perdoo, mas quero bem longe de mim. Isso funciona dessa porta para fora, aqui dentro não. Porque eu costumo dizer o seguinte: aqui não é um lugar onde você vai encontrar ninguém perfeito, mas vai encontrar aqui um bocado de imperfeito olhando para o espelho dizendo: Jesus, corrige isso aqui, apruma isso aqui, resolve isso aqui. E Jesus olhando para todos dizendo: eu vou te ajudar, vai caminhando que eu vou ajudando, vai caminhando que eu vou ajustando, vai caminhando que eu vou reparando. Aí a primeira palavra que eu quero soltar nesta noite para você é: olhe para a cruz. Alguém derramou sangue para você estar aqui, e este alguém nos deu uma missão: amar. Ame dentro da sua casa, ame dentro do trabalho, ame aqui na igreja. Mas o Senhor não sabe o que eu passo lá, nem quero saber. O que importa é que Jesus disse: olha, quando te faltar força para amar, pede a mim que eu vou te dar. Agora, uma coisa é certa: nós temos que viver juntinho, não dá para viver separado. Segundo, isso é para outro dia, a gente fala sobre isso, que é coisa boa que o Espírito Santo tem nos direcionado. A ceia do Senhor anuncia também a nossa esperança, sim ou não? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai o quê? Anunciai o quê? A morte do Senhor, até que Ele... Por isso que é tão importante você participar da ceia. A ceia é o dia da nossa reciclagem. É o dia que Ele vai lá, o Espírito Santo vai lá na gente e dá uma mexida no nosso HD cerebral, para nos fazer lembrar de algumas coisas que a gente esquece. Então a ceia também aponta para a esperança que é Cristo. Um Cristo que hoje, na atualidade, alguém nem espera mais, porque está muito feliz com o conforto que está vivendo aqui na terra. Hoje é muito bom, é muito salutar. Antigamente, eu sou do tempo que nós íamos para a igreja e no círculo de oração, e eu não foi diferente comigo, meu pastor. Quando eu me converti, não tinha ninguém evangélico na minha casa, e eu peguei todas as minhas bermudas. Naquela época a gente não andava de bermuda de jeito nenhum, né? E eu tive que queimar todas, fiquei com uma calça. Aí o meu pai disse: foi, bonitão, então você vai com essa calça, ficar com ela um bom tempo, que eu não vou comprar outra. E a gente não tinha problema, a gente ia para o culto assim mesmo, ia na segunda, ia na terça, ia na quarta, ia na quinta, e nada nos incomodava. Hoje tem hora que eu estou em casa, aí a mulher, que não é diferente das belas que estão aqui, abre o guarda-roupa e diz: não tem uma roupa para eu ir hoje. Eu digo: que tanta roupa aí, pelo amor de Deus. Aí lá na nossa época, irmãos, não tinha facilidade de hoje, de vocês meninas chegarem no closet de vocês e escolherem a bolsa e o sapato que vocês vêm para o culto do domingo. Mas também tem uma coisa: quando nós chegávamos no culto, irmãos, era o culto de oração, era o culto de doutrina. A doutrina, a porta era fechada, a gente entrava com o cartão de membro, senão não entrava. Para vocês verem que eu também não sou tão novinho. Não tinha essa banda belíssima que temos que levar ela, Vitor, na sexta-feira. Perdoe o meu amigo Juan, a gente pode até contratar, né, para ele estar toda sexta lá conosco. Mas quando a gente começava a cantar, foi na cruz, foi na cruz. Quando a gente começava a dizer: eu te louvo, oh Jesus meu Salvador, a glória de Deus começava a tomar conta do ambiente.
porque os crentes estavam preocupados em andar em santidade, entendendo que a qualquer momento Ele estaria chegando. E se nós estivéssemos fora do prumo, a gente sabia que não ficava, que ia ficar. E hoje parece que isso está esquecido. É por isso que o texto traz aqui a memória nossa, que todas as vezes que eu estou na Santa Ceia, eu preciso lembrar, Ele está vindo. Se Ele está vindo, eu não posso me prender com nada daqui, eu não posso guardar nada daqui, eu não posso ficar preso ao que é bom aqui, eu não posso ficar chateado por qualquer coisa, eu não posso deixar de vir no ensaio, porque semana passada a irmã disse algo que eu não gostei. Não, eu vou é para lá pedir perdão, abraçar ela, beijar ela, porque se Ele vier no ensaio, e eu estiver aqui em casa com esse sentimento, vai dar tudo errado. Quem está esperando Jesus? Quem espera Jesus, uma igreja que espera Jesus, é uma igreja como eu estou vendo aqui. É uma igreja que adora, é uma igreja que tem glória para dar, tem aleluia para dar. Deixa eu te dizer uma coisa, tu tem noção em onde tu estás? Às vezes a gente está perdendo a noção. Nós estamos no culto, e quem está passeando lá da porta para cá, é aquele que enquanto passeia, escuta o teu pedido. Enquanto você está aí, falando com Ele, Ele está colhendo a tua lágrima, o teu glória, o teu aleluia. Da larga churemia, está movimentando-se lá fora, está indo na tua casa, está visitando o teu filho, está visitando o teu esposo. E eu quero ser profeta nesta noite. Eu vou dizer para alguém uma palavra que o Espírito me dá agora. Você hoje está na Santa Ceia sozinha. Se prepare, porque mês que vem alguém vai entrar com você nessa porta, e você vai dizer: eu recebi a palavra na ceia. É o sinal que Ele está voltando, é o cumprimento desta palavra. Guarde isso. Cante. Terceiro lugar, a ceia exige santidade e autoexame. Santidade e autoexame. Aí o texto diz assim: examine-se, pois, o homem a si. Meus queridos, eu até brinco com os meninos quando eu venho no caminho, que às vezes as pessoas me chamam para pregar, e a gente vai porque a gente gosta dos irmãos, e os irmãos vê graça na gente, é Jesus que faz isso. Mas eu não prego nada, que pregador famoso é outros que a gente conhece, os amigos que vão lá para Campinas, é o pastor que chegou aqui do Rio Grande do Norte, mas a gente sai dizendo que Jesus é bom. E aí a gente vê hoje muito arrumado, muito enfeite, muito embaraço na hora que está se pregando, para querer impressionar a muita gente, né? Aí o texto é bem claro, diz assim: a si mesmo. Aí eu não posso ir para um culto de Santa Ceia de todo jeito. Mas entenda, não é de todo jeito, você tem que vir sim, você não pode ficar em casa. Se está tudo errado com você, você vai vir para cá, porque hoje é a noite de tudo ser consertado. Eu quero que você entenda o seguinte: eu não posso estar nesse culto perdendo a atenção em nada. Eu tenho que já entrar dentro dele me examinando. Senhor, será que tem uma raivazinha aqui dentro? Vai tirando. Senhor, será que eu feri alguém esse mês? Me ajude a lembrar que eu vou lá dar um cheiro nele, ou um cheiro nela, vou dar um abraço nele, vou dar um abraço nela, porque hoje é a noite que eu não quero ser empecilho para a tua glória descer na casa, mas eu quero sim receber de ti, sair daqui mergulhado na graça, no poder e na tua unção. O texto não diz: olha para José que está do teu lado, tu lembra o que ele fez? Tu encontrou ele na semana sem camisa, jogando bola. De repente José estava tão fraquinho aquela semana. Mas se você viu José chegar aqui hoje, pegue José,
Dê um abraço em José, dê água a José, diga: José, que coisa boa que tu chegou. Aí quando tu faz isso, o Espírito Santo vai dizendo a José: tá vendo que eu não desisto de ti? Olha como o povo sente falta de ti. Essa é a mensagem que o Pai está falando conosco. Por fim, quarto ponto: a ceia do Senhor fortalece a nossa comunhão. O texto diz assim: quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Isso tem um contexto que a gente não vai precisar se prender, porque o Espírito Santo está sendo bem diretivo hoje no que ele está querendo falar. Mas observa que eu comecei a ler no capítulo 12, porque o que eu quero me prender aqui para eu terminar em 2 a 3 minutos é sobre isso, que o Espírito Santo me deu essa mensagem para trazer para vocês, e ela fortalece vocês e fortalece a mim. Nós estamos cercando a mesa do Senhor, e ao cercar esta mesa, nós estamos participando de um momento de comunhão. E o que Deus está precisando ver no meio da sua igreja, não só aqui, mas a nível mundial, é que as pessoas compreendam que primeiro ele morreu na cruz. Se ele morreu na cruz, ele não morreu só pelo pastor José Raimundo, ele morreu por todos nós, e isso já nos faz entender que nós temos que viver como ele nos ensinou, amando e suportando uns aos outros. Segundo, a mensagem nos remete a entender que ele constantemente está nos ensinando: eu estou voltando. Quando a gente vê Cristo nos advertindo com isso, é ele dizendo: Francisco, eu estou te dando tempo, filho. Se hoje tu está de folga, vai para o circo de oração. É melhor do que tu passar 3 horas olhando as notícias do Instagram, que é o que tem prendido a humanidade e tem deixado o povo vazio. Aqui em Picuí, glória a Deus, não tem isso. Tem uma igreja cheia de Deus, onde o Senhor está dizendo: eu voltarei para buscar a minha igreja. Tem uma irmã passando mal ali. Ela é diabética, irmãos. Ela é diabética. Se ela for diabética, no mínimo ela faz tempo que não se alimenta. Dá algum açúcarzinho a ela aí, uma balinha, que ela vai melhorar, em nome de Jesus. Deixa as irmãs cuidar dela ali, irmãos. Deus está no controle. Não perca a atenção do culto, que já deu tudo certo, para a glória de Deus, para a glória. Olha que coisa linda, isso é comunhão. Aí você pode dar glória, olha aí, os irmãos preocupados com a irmã, e Deus trabalhando lá. Essa é a igreja que trabalha, é uma igreja que ora. Glórias a Deus. Por fim, voltou. Glória a Deus. Os irmãos ficaram apreensivos. Deu tudo certo já. Deu tudo certo. Já deu certo. Volte sua atenção para cá e diga: glória a Deus. Santa Ceia é como nós estamos em comunhão. Então a Santa Ceia nos remete a entendermos que nós precisamos todos os meses colocar um retrovisor e olhar para trás e entender que a gente só está aqui porque alguém pagou um preço por nós. A Santa Ceia também nos faz remeter a nossa visão para frente e entender que todos os dias os sinais me mostram que Ele está vindo, que está bem pertinho, que eu preciso me preparar. A Santa Ceia também me faz entender uma coisa muito importante: eu preciso todos os meses olhar para dentro de mim e me examinar. Se ela não estiver se sentindo bem, irmãos, é bom levar ela para uma salinha para levar um pouquinho de ar, né? Ela consegue andar? Para o pastor da Ceia, consegue andar? Consegue. Glória a Deus. Então leva ela para uma salinha ali, vai dar certo. Vai dar certo, em nome de Jesus.
Vai dar certo, em nome de Jesus. Está um pouco tonta. Vai dar certo. Fique de pé em nome de Jesus. Vai tirando ela aí, a igreja de pé. Vai afastando ela devagarinho, a igreja de pé. Meus queridos, que Deus aplique esta preciosa palavra em vosso coração. É noite de Santa Ceia, é noite de restauração. E aí eu quero deixar essa observação para todos que aqui estão. Se porventura você entrou, amém. Vamos orar pela irmã. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos agora, Pai, a tua serva que porventura teve uma queda de pressão ou uma baixa de glicemia, controla agora, Deus, em o nome de Jesus, e ajude ela, ó Pai, a participar da Santa Ceia do Senhor nesta noite. É este o nosso pedido. E você diz para concluir, diga assim comigo: Jesus, obrigado, porque sem merecer eu estou aqui. Diga assim: Jesus, obrigado, e eu te peço, me ajuda. Olha para dentro de mim comigo, e o que precisa ser limpo, com a mão no coração, diga assim: vai limpando agora, Espírito Santo. Diga: eu quero participar da ceia do Senhor, e eu quero sentir a tua presença na hora que eu comer o pão, na hora que eu beber o cálice, Senhor. Se tem alguma enfermidade, eu determino nesta hora, na palavra de Deus, pelo poder da palavra, que nesta noite, enquanto a ministração da ceia estiver acontecendo, o pastor Raimundo estiver ministrando e alguém estiver comendo pão ou bebendo cálice, o Deus de cura vai visitar esta igreja. Nós vamos ter notícia de um reboliço, porque a glória de Deus está entre nós. Aleluia. Quantos agradecem a Deus pela palavra? Aleluia. Que bom, irmãos, ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, nesta noite falando conosco.